Paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes e no vídeo de hoje nós estaremos meditando sobre a forma como Deus se revela na sua palavra. Muito interessante porque isso vai desfazer muitos problemas e muito mal entendido. Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ajude esse canal a ser relevante em termos de conteúdo bíblico. Na Teologia Nossa de Cada Dia, o assunto é a maneira como Deus se revela. Vamos lá então? Ok. Deus é um ser totalmente outro. A sua palavra ela é maravilhosa. A Bíblia Sagrada ela é o livro ímpar. Porém, nós veremos que muitas pessoas vão dizer e alegar que ela é um livro contradizente. Em alguns pontos, nós podemos admitir que sim. Espere e não me aponte nem me critique. Por quê? Qual é o aspecto que nós podemos dizer que ela é contradizente? Em uma leitura muito superficial, em uma leitura que não vai a fundo nos termos, nos contextos, na história e na doutrina. Isso é muito importante. É uma leitura muito superficial, ele vai entender que há um texto que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em um outro texto, há também uma outra passagem que usa a mesma palavra, arrependimento, para dizer sim que Deus se arrependeu. Afinal de contas, Deus se arrepende ou não se arrepende? E qual é o critério do arrependimento de Deus? Como a gente pode observar essas coisas e ter segurança e tranquilidade e saber que é um livro que não se contradiz? Bem, Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que se revela por meio das obras da natureza. Ele se deixa ser conhecido. Ele se deixa ser conhecido e se revela por meio do senso comum que cada ser humano possui dentro de si, que é uma predisposição para crer num sobrenatural, num transcendente. E Deus é um Deus que se revela por meio da sua palavra. Alguns termos que nós vemos na palavra de Deus são usados de forma para dar a entender ao ser humano que Deus está agindo, que Deus está de olho. Por exemplo, em alguns momentos nós teremos a impressão de que Deus tem olhos como os nossos, de que Deus tem orelha e ouvidos, assim como o do ser humano, como mãos. Por quê? Porque há textos que falam sobre isso. Há textos que dizem que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os olhos do Senhor estão atentos sobre todos os lugares, os ouvidos do Senhor estão atentos, abertos à oração que se fizer neste lugar, e vários outros textos que vão dar a impressão de que a anatomia de Deus ela é parecida, semelhante com a do ser humano. E na realidade, quando nós falamos sobre Deus, nós temos que entender que a essência de Deus, o ser de Deus é um ser espiritual, ele é espírito, e portanto ele não tem uma forma definida. Ele é o Todo-Poderoso, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está acima da nossa compreensão, ele cobre todas as coisas e, portanto, a definição que temos de Deus, até o ponto que nossa mente pode alcançar, é um ser infinito em bondade, maravilhoso. E, de certa forma, para que se entenda a mensagem que ele quer passar, ele se utiliza dessas palavras que dá a semelhança de anatomia humana, mas nós não podemos dar anatomia a um espírito. Que forma tem o espírito? Que forma tem Deus? Então, Deus é espírito, mas que se comunica, usa esse tipo de palavras para mostrar que Deus está agindo, para mostrar que Deus está atento, para mostrar que a nossa oração está subindo. A oração como cheiro suave às narinas de Deus dá a impressão de que Deus tem nariz. Mas o fato é que esses termos, os sentimentos humanos e anatomia humana, eles se enquadram no que em termos técnicos seria o antropopatismo e o antropomorfismo. O antropopatismo é a semelhança dos sentimentos humanos. Deus se irou, a alegria do Senhor é a nossa força, e vários outros textos que se referem a alguns sentimentos que nós compartilhamos,
Isso significa dizer que, em termos técnicos, a palavra de Deus está usando esse argumento de antropopatismo. A anatomia humana se enquadra no que nós chamamos de antropomorfismo, a semelhança da anatomia humana. É uma forma de Deus falar a nós, de tal forma que, se não fosse assim, seria quase que difícil, para não dizer impossível, a gente compreender verdades eternas de um ser totalmente outro. Isso faz parte da cognoscibilidade de Deus, é o fato de Deus se deixar ser conhecido, a qualidade daquilo que pode ser conhecido, de forma que nós temos na Bíblia vários termos, mas que Deus é um ser infinito e não pode ser ganhar uma forma que limite o ser dele. Portanto, Deus não tem anatomia. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Por quê? Porque o homem se arrepende com base no fato de que ele não sabe de todas as coisas. Todavia, o arrependimento de Deus é na forma de tratamento, o direcionamento de tratamento segundo a sua atitude. O arrependimento de Deus não está no fato de que ele não sabia que iria ocorrer aquilo, porque ele é onisciente. Analisando dessa forma, iríamos invalidar um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência, o atributo de que Deus sabe de todas as coisas. Dessa forma, nós podemos entender que, em momento algum, a palavra de Deus ela se contradiz. Muito pelo contrário, a análise que fazemos é totalmente humano, e aí não funciona para o ser de Deus, porque o ser de Deus é totalmente outro. Que Deus em Cristo os abençoe, fica na paz, Deus abençoe a sua vida.